Fala moçada, tudo bem? Professor Laurens na área, olha ele aí. Gente, então, último encontro, né? Último encontro da questão então de esferas. Olha, o que dá para resolver hoje ou trabalhar, vamos pensar. Trabalhamos com volume, com áreas, né? E elementos principais além das seções. O que poderia aparecer na aula de hoje? Tá aí, ó. O tema de hoje é o fuso e cunho esférico, né? Então, para alguns alunos, vocês olham para o tema cunho ou fuso, é meio estranho você pensar, né? Mas gente, basicamente é assim. Quando você come, por exemplo, lá uma laranja, né? E tira, por exemplo, um gomo, a ideia é essa, né? Então você pode daquele gomo encontrar o volume dele, né? Ou encontrar, por exemplo, só aquela superfície da casca que você tirou. Então são analogias que a gente pode fazer nessa questão do tema de fuso e, por exemplo, de cunho esférico. Beleza? Então vamos lá. Na primeira imagem aqui, ó, agora observando, aqui você tem o chamado fuso esférico, né? Como eu te falei da questão da laranja, quando você tira, por exemplo, né, uma fatia, um pedaço ali, quando você fala no fuso, gente, no fuso, é só essa área que está, por exemplo, pintada em amarelo para vocês. É pintada em cinza ou pintada em bege, enfim, que está, por exemplo, mais escuro, né? Então, esse chamado fuso esférico é essa área. E como é que eu faço, Laurence, para encontrar, por exemplo, a área desse fuso? Você faz através, pessoal, de proporções. Através do quê? De regra de 3. Porque, cara, você concorda comigo que esta área do fuso, ele vai estar de acordo, pessoal, com este ângulo central, com essa abertura. De acordo com a abertura daquele ângulo central, pessoal, ó, de acordo com a abertura do ângulo central, o que acontece? Essa área, ela vai ser maior ou menor, né? Então, para nós encontrarmos essa área do fuso, tá aqui, ó. Então, nosso tema aqui é chamado, então, de fuso esférico. Tá? Veja, para encontrar então esse valor, eu vou te ensinar uma dica de proporção para que você determine o valor dessa área. Tá? Então, como é que é determinado, gente? Você tem, por exemplo, aqui uma esfera, né, uma esfera. Então, na questão então do fuso, o que acontece aqui? Ó? Você, por exemplo, pegar uma abertura aqui, né? Uma abertura, uma tirada aqui de um pedacinho, uma fatia da laranja, né? E nota então que este fuso, gente, ele vai ter, por exemplo, esta área, né? Então, fuso é essa área. E essa área, ele vai estar, gente, diretamente o quê? Proporcional a um ângulo central de abertura lá dentro, né? Então, você vai ter, por exemplo, um ângulo central de abertura. Deixa eu te mostrar esse ângulo central. E este ângulo central, vou chamar, por exemplo, de ângulo, por exemplo, alfa, né? Aqui, ó, ângulo alfa. Então, este ângulo que vai determinar, tá, pessoal, se, por exemplo, esse valor é muito grande ou muito pequeno, né? E é feito através da onde, pessoal? De proporções, né? Vejamos, se caso, por exemplo, você tivesse a esfera completa, né? A esfera completa. Então, aqui, ó, vamos escrever isso aqui, ó. Então, por exemplo, vou chamar então de esfera. E aqui, por exemplo, o fuso. Vou te dar uma dica de resolução de regra de 3 de proporção, tá? Na esfera, por exemplo, completa e no fuso. Então, se você pensar assim, cara, na esfera, a área completa aqui, ó, veja, na esfera, a área completa é equivalente a 4πr elevado ao quadrado. O que é isso? É a área, né? Então, por exemplo, aqui você está falando em área. A área dessa esfera completa, for completinha aqui, 4πr elevado ao quadrado. E quando ela for completa, pessoal, ela vai estar diretamente relacionada aqui, ó, a um ângulo central de uma volta completa, ou seja, de 360 graus. Faz sentido? Isso pensando na aula passada. Então a área completa, esqueça o fuso por enquanto, essa área completa, 4πr quadrado, vai estar relacionado, por exemplo, ao ângulo de 360 graus. Esse ângulo é a volta completa, tá? Nesse caso em específico, para você encontrar essa área aqui, gente, você faz assim, ó. A área do fuso que eu quero encontrar, que geralmente são as perguntas, vai estar de acordo com a proporção desse ângulo alfa, tá? Então, para resolver as várias questões de fuso, para você encontrar esta área, você faz a proporção, tá? O inteiro para 360, o ângulo é fornecido, sei lá, 20 graus, 30 graus, e com essa proporção você encontra o valor desse fuso esférico, que é essa área, né, essa área da casquinha de laranja que está para fora aqui, ok?
Vamos lá então. E uma outra relação aqui, gente, um outro conceito além do fuso é a relação, por exemplo, da cunha esférica, né? Qual é a diferença da cunha esférica? O fuso, gente, é só essa área superficial aqui fora. Quando você fala da cunha, olha, a cunha é todo, né? Toda essa parte sólida tirada. E quando você tira toda ela aqui lá da laranja, vai ter um volume, né? Então, esse volume, essa cunha, é chamada então de cunha esférica, tá? Então, para você determinar o volume, vamos pensar, por exemplo, nessa mesma proporção também, né? Então, por exemplo, na questão da cunha, só que agora faremos uma comparação dessa cunha na questão, por exemplo, de volume, tá? Fuso tem a ver com área, a superfície de fora, tá? A cunha é a capacidade, né? O volume daquela partezinha ali. Então, com relação à cunha, nós podemos pensar no seguinte, tá? Então, para encontrar, por exemplo, o volume dessa cunha proporcionalmente àquele ângulo central, né? Essa abertura alfa que nós temos então aqui no desenho e nesse esboço para você entender, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, agora com relação a volume, tá? Com relação então a volume, explicando para você agora na questão então da cunha. O volume. Ó, o volume de uma esfera completa, a fórmula está aqui, ó. 4πr elevado ao cubo sobre o número 3. 4/3 de π elevado ao cubo, né? E esse volume aqui, ele está relacionado, pessoal, ao quê? Ao ângulo central de 360 graus, tá? Ou seja, a volta completa. Volume completo, volta completa, né? E, por exemplo, o volume da cunha, ela vai estar então diretamente proporcional ao ângulo alfa que a questão for fornecer para vocês. Por exemplo, se o ângulo for de 60 graus, pode ser 90, pode ser 180 graus, você faz de acordo com essas proporções, né? Isso é uma regra de 3. Para cunha é volume, para fuso é área. E os valores você faz de acordo com essas proporções. Vamos fazer exemplos? Vamos resolver exercícios? Vamos lá, problema. Determine a área do fuso. Então, ó, fuso é a área, né? Determine a área do fuso esférico de ângulo central 60 graus, sabendo que o raio da esfera é equivalente a 2 centímetros, tá? Então, observe agora aqui, vou até explorar para vocês aqui, gente, agora, essa figura, né? Vamos aproveitar essa figura. O que ele falou para nós? Eu quero encontrar, então, qual é a área desse fuso esférico, dessa superfície pintadinha em vermelha. Tá? Lembrando que nessa questão aqui, ó, este ângulo central aqui da questão, essa abertura é uma abertura equivalente a 60 graus. Tá? Se você quiser resolver essa questão, gente, de maneira assim intuitiva, na proporção, também é possível. Porque se você entende que uma circunferência completa, né, uma esfera completa, o ângulo central é equivalente a 360 graus, vamos pensar em proporção. 360 é algo completo, né? E aqui você tem, por exemplo, um ângulo de 60 graus. 60 graus, 360, você concorda que é a sexta parte? A sexta parte? Dividido por 6? Então a ideia, você calcula essa área de uma esfera completa, essa resposta você divide por 6, porque é a sexta parte do 360. Entende esse raciocínio? Isso é uma proporção, né? Então, para você fazer a resolução dessa questão, vejamos aqui, ó. O ângulo central, segundo a questão, 60 graus, tá ali. O raio da esfera mede 2 centímetros. Então, esse raio aqui da esfera é equivalente a 2 centímetros. Então, que tal agora você encontrar o total, né, gente? A superfície total esférica. Então, para encontrar o total da superfície, a área, nesse caso aqui, a área da superfície esférica completa, ela vai ser igual a 4πr elevado ao quadrado, né? Então, essa área da superfície esférica completa vai ser igual a 4π, o raio é equivalente a 2, olha, 2 elevado ao quadrado. Logo, esta área, ela vai ser equivalente ao valor, então, de 4 multiplicado por π multiplicado por 4. Então, você vai ter, por exemplo, 16, né? Então, aqui, ó, essa área, ela vai ser equivalente ao valor, então, de 4 multiplicado por 4. Nós temos, por exemplo, 16π. 16π, como você tem a unidade aqui em centímetros, centímetros elevado ao quadrado. Pessoal, isso aqui é a área de uma esfera completa. Mas como eu quero encontrar uma área proporcional, por exemplo, a 60 graus, pela proporção
isso aqui, gente, é para 360 graus completo. Se eu quero para a sexta parte, que é o 60 graus, simplesmente você divide por 6, tá? Então aqui, ó, a resposta, essa área do fuso pela proporção, caso você queira fazer por esse cálculo de regra de 3, é a mesma situação, mas façamos de forma intuitiva, afinal 360 com 60 são valores muito próximos, né? E muitos múltiplos aí para que a gente faça o cálculo mentalmente aí, tá? Então a resposta desse fuso aqui, você pode até simplificar, né? Divide por 2 em cima, 2 embaixo, ficaria, por exemplo, 8π sobre 2, né? 8π sobre 3. Essa vai ser, né, a forma simplificada. O importante é você entender essa proporção feita nessa questão, né? E uma outra questãozinha que é bacana passar para vocês aqui, gente, é a questão, por exemplo, de uma cunha. Então, quando você fala no fuso tem a ver com a área, quando você fala na cunha tem a ver com quem? Com o volume. Então agora no próximo caso, nós temos, por exemplo, agora, ele falou em cunha de uma esfera de raio equivalente a 3, tá? De raio equivalente a 3. Então, vamos aproveitar essa figura. Raio 3, o ângulo central 60 graus. Então, já que você entendeu a proporção, você vai encontrar o volume, né, dessa figura, dessa esfera, e depois você divide por 6, porque a proporção é de 60 para 360, a sexta parte, né? Então vamos lá, para encontrar o volume completo, a fórmula é 4 terços de π r elevado ao cubo, volume, né? Então o volume vai ser igual a 4 terços de π, o raio você coloca o valor então de 3 elevado ao cubo, tá? 3 elevado ao cubo. Logo, esse volume vai ser equivalente ao valor, então, de 4π multiplicado por 27, que é 3 ao cubo, sobre o número 3. E façamos as simplificações aqui, ó. Aqui você vai ter, por exemplo, o número 9, aqui o valor de 1. Então, esse volume vai ser igual a 4 multiplicado por 9, 36π. A unidade está, por exemplo, em centímetros, como é capacidade? Centímetros cúbicos, tá? Isso é de uma esfera completa, tá? Mas como eu quero só referente ao ângulo central de 60 graus, essa resposta, não se esqueçam, dividido pelo número 6, tá? Você faz proporcionalmente, você faz de acordo com uma regra de 3. Beleza? Tá, se você quiser simplificar, você vai ter assim, ó, volume vai ser equivalente 36 por 6, 6π centímetros cúbicos é, na verdade, o volume dessa chamada cunha, né? Cunha, que é o volume desse pedacinho que você tirou, por exemplo, da laranja. Beleza, pessoal? Então tá certo. Conversamos em um próximo momento. Grande abraço. Tchau, gente.